A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero fazer uma breve oração em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas antes eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o agir, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas, e repreender todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, repreender todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pedir a bênção de Deus, os milagres de Deus, o agir, o mover de um Deus Todo-Poderoso, pedir para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, pedir o milagre de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus o milagre, pedir a Deus a bênção, pedir a Deus o sobrenatural de um Deus que é um Deus de milagre, um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar pelas famílias, orar pelos pedidos de oração, orar pelo Brasil, orar pelas nações, pelas famílias, pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus o milagre, pedir a Deus o transformar, o libertar, o curar, o sarar, orar pela paz na terra, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz no Brasil, pela paz nas famílias, nas igrejas, buscar em Deus sempre o milagre, sempre a proteção, sempre buscar os livramentos de Deus sobre a nossa família, orar uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, fazer a vontade de Deus, obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Assim fizemos, cremos, buscamos em Deus todos os dias, enquanto ainda se acha, buscamos os milagres de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Todos os dias oramos e clamamos a Deus, clamamos o milagre de Deus, pedindo a bênção, o fortalecimento de Deus, a saúde, o curar, o libertar, o sarar, o transformar de Deus. E quanto nós precisamos sermos transformados por Deus todos os dias. Precisamos da transformação, da libertação, da cura, da proteção, dos livramentos de um Deus Todo-Poderoso. Pedimos para receber, batemos na porta para que a porta venha a ser aberta, buscamos para achar, os que buscarem acharão, e pedimos, porque nós cremos que pedindo nós receberemos, porque a Bíblia diz: se tiveres fé como um grão de mostarda,
Direis aos montes: montes se movam, e os montes se moverão. Se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer no sobrenatural, no impossível de Deus. Quantas pessoas estão vivendo uma situação do impossível? O impossível para a medicina, o impossível talvez na justiça, o impossível talvez na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Quantas pessoas estão vivendo o impossível de acontecer de forma humana? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é o Deus do impossível. Neste mundo nós vivemos o possível, mas nós temos um Deus que pode fazer o impossível. Aquilo que o homem não pode, Deus pode todas as coisas. Assim, perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: quem pode então se salvar? Jesus Cristo, ele responde: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Deus de Israel. Amados, é neste Deus que nós temos que crer. É neste Deus que nós temos que acreditar, que buscar. O Deus do impossível. Crer nele. Porque se nós cremos apenas no possível, nós cremos num Deus humano, num Deus que faz aquilo que o homem faz. Mas quando nós cremos no Deus do impossível, nós cremos num Deus sobrenatural, num Deus todo-poderoso, num Deus que está no controle de todas as coisas, num Deus criador. E é este Deus que nós cremos, o Deus do impossível, não o Deus do possível. O possível o homem faz, o impossível só o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador do céu e da terra faz. E é neste Deus que nós cremos, que nós buscamos, que nós pedimos, que nós clamamos pela cura, pelo milagre, pela proteção, pelos livramentos de Deus. É neste Deus que nós cremos todos os dias. E quando você pedir, você deve pedir sempre a este Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta você pedir em nome de outras pessoas, de outras entidades, ou ídolos, ou imagens, ou intercessores. Você deve pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, direto ao Deus de Israel. Jesus Cristo, ele disse que tudo aquilo que você pedir em meu nome, o Pai que está no céu ouvirá a oração. O ensinamento bíblico, o ensinamento das Escrituras é orar ao Deus de Israel em nome do Senhor Jesus Cristo. Não está escrito na Bíblia que nós devemos pedir a Deus em nome de Paulo, ou em nome de Lucas, ou em nome de Mateus, ou em nome de Maria, ou em nome de João.
Está escrito: pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. O único intercessor vivo, o único mediador entre Deus e os homens. É em nome de Jesus que devemos orar, clamar e buscar a Deus. Pessoas são ensinadas pelas suas religiões, mas nós cristãos somos ensinados pela Bíblia, somos ensinados pelas Escrituras. Nós não somos ensinados por religiões, pelos dogmas. Nós somos ensinados pela Bíblia. E a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. E se a Bíblia diz, está dito. Religiões ensinam você pedir em nome das suas entidades, ídolos, santos, imagens, esculturas. A religião ensina desta forma, mas a Bíblia ensina que o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Cada pessoa vai ficar com aquilo que ela crê. Se ela crê na religião, ela vai obedecer à religião. Se ela crer no Senhor Jesus Cristo, ela vai obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ela vai crer na Bíblia, glória a Deus, aleluia, nas sagradas Escrituras, Novo e Antigo Testamento. O novo, a nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Crer na Bíblia, crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Deus de Israel, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Cada um escolhe naquele que vai crer, no Deus do impossível ou no possível. O Deus do impossível se chama Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele cremos em Deus. Que Deus abençoe a todos, amados. Cada um crê naquilo que quer. Toda escolha irá provocar uma consequência. Toda ação irá provocar uma reação. Toda escolha terá as suas consequências. Cada um terá as suas próprias escolhas. A minha escolha é Jesus Cristo de Nazaré. Mas cada um tem o direito de escolher aquilo que quiser e colher as consequências das suas escolhas. Estou aqui como pregador do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui como um cristão que crê nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, discípulo, seguidor de Jesus, não de uma religião, de uma placa ou de uma denominação religiosa, seguidor de Cristo e dos seus ensinamentos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, saúde. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha suprir todas as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde.
Que Deus venha nos dar bênçãos e bênçãos sem medidas. Que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha, glória a Deus, aleluia, abençoar vidas, famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos, pedimos todos os dias em oração, em súplicas, buscamos a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de buscar a Deus, não parem de clamar, não parem de se reunir com os irmãos, não parem de congregar, não parem de participar da ceia do Senhor, não parem de obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,